pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor. Nações democráticas, bom dia a todos vocês. Começando mais um 11 News, muito especialmente hoje aqui com o Tobias da Vai Vai, no momento final ali da Caminhada do Silêncio. Que coisa mais bonita. Nós já estamos aqui com o Adriano Diogo para comentar. Adriano Diogo, que foi um dos coordenadores, organizadores desse movimento tão bonito, tão importante, Caminhada do Silêncio, para lembrar, para jamais esquecer. Deixa eu colocar aqui o Adriano Diogo na tela. Seja muito bem-vindo, Adriano Diogo. A gente vai falar hoje sobre esse momento. Eu estou aqui, inclusive, com esse fundo, com aqueles que tombaram contra a ditadura militar, lutaram para que nós pudéssemos estar aqui hoje falando com vocês, falando para o Brasil, fazendo debate público. É muito importante que a gente deixe essa data muito bem consolidada nas nossas memórias, a defesa da memória. E deixa eu saudar vocês aqui no bate-papo, sejam todos muito bem-vindos. 1º de abril, não é dia da mentira não, né, Diogo? Dia da verdade, né? Tudo bem, querido? Bom dia a todos. Dia 1º de abril é o dia real do golpe, né? Que no 31 de março começou com os tanques saindo de Juiz de Fora para ir para o Rio de Janeiro, mas 1º de abril é o dia do golpe. Mas a ditadura envergonhada oficializou como 31 de março, porque sempre no jargão popular, no dito popular, foi o golpe da mentira, o dia da mentira. Mas o dia do golpe é 1º de abril, o dia da mentira. Diogo, eu vou passar as imagens aqui da Caminhada do Silêncio. Foi um evento muito bonito, muito importante. Você esteve ali, estava ao lado ali de todos. Olha só, essa aqui é a Melinha falando, né? A Melinha Teles. A Melinha Teles. Faz um resumo para a gente. Olha o Diogo ali no palco. Aqui ainda é no Ibirapuera? Não, isso aqui ainda é na Rua Tutóia. Na Rua Tutóia, em frente ao DOI-CODE? Lá no DOI-CODE, porque nós fomos proibidos de entrar no pátio. Então, nós ficamos naquela entrada da delegacia, bem apertados, e lá nos acomodamos. Então, esse aí é o pequeno palco, né? Infelizmente, a Eugênia Gonzaga, que é idealizadora, criadora da caminhada, estava ausente, né? Pela morte do seu filhinho, Vinícius, e como coordenadora nacional da Comissão de Mortos Desaparecidos. Então, nós tocamos ato, mesmo com a ausência de Eugênia Gonzaga. Você tá com uma foto do Vanuc Leme? Não, eu estou com uma foto da Isis e da minha colega de letras, Sueli Seiko Kanayama. Duas companheiras, a Isis de física, da USP, e a Sueli Kanayama de letras, do curso de letras. Ou melhor, Isis de Ciências Sociais, CEUPS. Ela dá o nome do centro acadêmico, CEUPS. E a Sueli de letras, curso de letras. Ô, Diogo, como é que foi essa caminhada? Eu percebi, desculpe, nas redes, enfim, nas ruas também, uma intensificação da memória relativa ao golpe de 64, talvez justamente porque nós acabamos de também sofrer uma tentativa de golpe, completamente conectada a 64, mas porque houve ali uma limitação dos eventos com relação a 64, parece que a sociedade brasileira respondeu com mais força ainda. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso e um pouco sobre... Olha o Genuíno ali, né? E um pouco sobre a caminhada também, que as imagens vão rodar aqui para vocês. A Folha de São Paulo deu como manchete Erundina, Zé Dirceu e Suplicy.
A Folha de São Paulo ela tem por hábito, né, simplificar tudo, fazer um reducionismo. Querido Conde, você não imagina a qualidade das pessoas que estavam lá. Não qualidade porque são melhores, mas você não imagina, veio gente do Brasil inteirinho, familiares, comissão Arnes, advogados, professores. O PT teve representado pela corrente de dialogação petista. Quem falou foi o Sokol, esse de mão no queixo é o Olita, e esse aqui é o Puriti, do Núcleo da Preservação da Memória, esse que está falando, o César também. Então, foi de uma representatividade impressionante. E tinha cobertura do exterior, de todos os segmentos, que você possa imaginar. E fizemos transmissão ao vivo. Primeira vez que, pela Via TV, fizemos transmissão ao vivo. E teve uma audiência ótima, né? Então, qualitativamente foi muito bom. Então, além de genuíno, teve gente que veio de Brasília para o ato, de Brasília. O primo do Carlos Alberto, que é um companheiro que era do grupo da Dilma, que é o tradutor do Lula, tradutor oficial do Lula de todas as viagens internacionais, foi lá, falou da Casa da Morte, da Inês Etienne Romeu. Foi uma coisa impressionante, qualitativamente, muito jovem. Ô, Diogo, eu estou percebendo que teve cobertura de todos os veículos, né? Todo mundo deu. Globo, Folha, saiu até no Fantástico. Teve uma suíte até no Fantástico. Perfeito, perfeito. Isso é muito bom. Ninguém economizou, todo mundo deu bem, e foi até o Zé Dirceu lá fazer um poder moderador para que não ficasse assim uma coisa muito contra o governo federal, contra as declarações dadas nos últimos dias, né? Muita gente falou do Lula lá, da posição dele? Todo mundo foi muito cuidadoso e preservou o Lula. Agora, que essa atitude teve um peso muito grande, né? Porque eu mesmo fiz uma fala que o domingo de Páscoa coincidiu com 31 de março. E Páscoa é a Páscoa da ressurreição. Então, Cristo foi crucificado, porém o Império Romano devolveu o corpo. E a ditadura não devolveu o corpo dos nossos companheiros até hoje. Então, nós fizemos uma celebração da Páscoa e da rejeição à ditadura. Porque esse prédio que nós fizemos a manifestação não era só o local onde o Ustra, exclusive, morava. O coronel Ustra morava com a sua esposa. Mas não era só o local, que nesse local as pessoas eram assassinadas, cerca de 63. Aí, nesse prédio, era o Comando Nacional da Repressão. Ustra comandava da guerrilha do Araguaia ao Rio Grande do Sul, Foz do Iguaçu, tudo era comandado a partir desse prédio que não é tombado. E por que esse prédio não é tombado? Se tem tantos recursos, tantos movimentos, tantos governos se passaram. Esse prédio não é tombado porque os militares brasileiros não permitem que essa delegacia da Rua Tutóia, com a Tomás Carvalhal, seja um centro de memória. Isso é uma referência dos militares, que eles não querem que toque nessa delegacia, porque aí está o coração do regime. Essa delegacia é intocável. Enquanto os militares mandarem no Brasil, tiverem o poder que manda, o DOI-CODE não será tombado como centro de memória. Então, isso é muito importante. Imagina, é a mesma coisa que num campo de concentração na Polônia tivesse uma unidade militar alemã ou uma unidade militar polonesa dentro de um campo de concentração. Esse sítio da memória, esse lugar da memória, que é o prédio da antiga Operação Bandeirantes do DOI-CODE, por que ele está lá? Por que era numa delegacia? Porque antigamente, antes de ser criada a Operação Bandeirantes, que foi legalizada pelo DOI-CODE, todas as prisões eram dentro do quartel do 2º Exército,
que é do outro lado da delegacia, do outro lado da rua. Então, antes de haver DOI-CORE, aí eles pegaram um prédio da polícia e transformaram no quartel-general da repressão no Brasil, comandada pelo coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, que foi esse senhor que, no dia 19 de março de 1973, falou para mim no pátio na hora que eu cheguei preso: acabei de mandar para a Vanguarda Popular Celestial o Minhoca, o Alexandre Vanucci. O que quer dizer essa terminologia militar, Vanguarda Popular Celestial? Acabei de matar e mandar para o céu. O Alexandre Vanucci do Alexandre era Minhoca. Né? Minhoca, o apelido do Alexandre era Minhoca. Né? Então, esse é o Ustra. Eu mesmo fiquei lá 90 dias, numa cela solitária, tomando água da privada. Olha só, o Diogo, o pessoal está aqui comentando com muita intensidade. Olha que bacana o Diogo falando lá. Foi tão. Olha só. Vocês podem assistir esse. Todo momento, são 4 horas de transmissão. Vocês podem assistir. Qual canal no YouTube mesmo? Eu sei que a Tutameia transmitiu. Via TV. Via TV no YouTube. Via TV, eu vou colocar o link. Via TV. É do Cachoeira, né? Eu vou colocar o link aqui para vocês acompanharem. Olha, muita gente trazendo depoimento, celebrando aqui o Diogo, a presença sempre luminosa aqui do Adriano Diogo, meu querido amigo. Francisco Valmiro está dizendo: Adriano, faltou mostrar as fotos do Temente. Eita, esse aqui... É provocação. Tá provocando aqui. Provocação. Tem gente que faz isso aqui, né? Falando dos... a gente não tem essas... O que você poderia dizer para essa criatura que está aqui, o Diogo? Não, ele está se referindo a um fato que ocorreu lá no Vale do Ribeira, quando o capitão Carlos Lamarca estava lá no centro de treinamento e ele foi cercado pela polícia militar. Então, é um episódio muito triste da história do Brasil, que a Polícia Militar do Estado de São Paulo e a Operação Bandeirantes cercou o capitão Carlos Lamarca e ele pediu para que ele conseguiu dominar o grupo que foi deter. Ele falou assim: vocês abram caminho, vão embora que eu vou passar por aqui e tudo mais. Aí foi combinado isso, esse acordo foi rompido e aí houve um enfrentamento militar, que é o que ele se refere aí no fato. Mas isso é uma coisa muito usada pela extrema-direita para justificar toda a repressão e o assassinato em massa. Desculpa, deixa eu até comentar, não tem comparação, quer dizer, você tinha um Estado terrorista que matava, torturava, desaparecia com os corpos. Se você tiver uma resistência que em legítima defesa, né, tem o enfrentamento, né, isso aí é absolutamente legítima defesa, né, o Adriano? Olha só, vamos seguir aqui em frente, vamos seguir com as pessoas que estão conectadas com o nosso tempo aqui. Mônica Chiek. Bom dia, uma pena não morar em São Paulo, mas certamente não podemos esmorecer jamais. Sigamos firmes e fortes contra a ditadura. Obrigado, querida. João Miyagi, querido colega aqui da TVT. Bom dia, ato emocionante, estava cheio, ótimo estar ao lado de gente boa e lutadora. Um abraço para o João Miyagi. Lenita Quântica. Oi, Conde, bom dia, adorei o samba e chorei com os documentários que vi desde ontem, inclusive aquele que o Adriano Diogo participou e visitou, onde foi torturado. Obrigada, Adriano Diogo. Sigam o Adriano Diogo nas redes sociais, daqui a pouco eu vou colocar aqui o endereço dele para todo mundo seguir. Girilene Maria Aníbal. Diogo, grande lutador. Bom dia a todos, ao Conde querido. Lula, decepção. Sigamos na luta pela democracia. Eu acho que não é uma decepção. Acho que muita gente que veio aqui falar, inclusive na semana Ditadura Nunca Mais, que a gente fez aqui, realizou no 11 News, entendeu a postura do presidente Lula, e eu acho que teve um efeito contrário. Quer dizer, nunca se falou tanto. 64, Diogo, fala um pouquinho sobre isso para a gente. Não, é que como o pessoal só conheceu a ditadura 50 anos depois, quando foi feita a Comissão da Verdade. As comissões da verdade recontaram, recriaram, contaram a narrativa
da ditadura, né? Um dos motivos pelos quais a Dilma foi sacrificada e caçada, o pretexto que foi usado foi a Comissão da Verdade. As comissões da verdade revelaram para o Brasil um Brasil que o Brasil não conhecia, porque desde 1964 ninguém explicou o que foi a ditadura militar. Ninguém. Houve um pacto de silêncio, né? Então, embora a ditadura tenha acabado em 1985, a lei da anistia foi votada em 79. Esta ditadura, e a Dilma, corajosamente, a presidente Dilma, que escreveu um texto maravilhoso para os atos de ontem e de hoje, um texto digno de Dilma Rousseff. Dilma Rousseff, quando assumiu a presidência da República, avocou para si a responsabilidade de fazer a Comissão da Verdade. Como aí em Brasília estava tudo muito complicado, e, apesar dos esforços do então deputado José Genuíno, para aprovar a Comissão da Verdade, nós aqui em São Paulo fizemos a primeira Comissão da Verdade do país, uma comissão estadual, uma pequena comissão, Comissão Rubens Paiva. E aí nós começamos a contar a história do Brasil. Então, essa história do Brasil, que quando o Paulo Vanucchi era ministro, ele produziu um documento fantástico, que é o dossiê de mortos desaparecidos da Presidência da República, né? Que até eu vou te mandar um dossiê feito pela sociedade civil, vou mandar para você ter na redação esse documento. O que é esse documento? São os 500 brasileiros mortos e desaparecidos cujos corpos não foram devolvidos até hoje. Não se sabe onde eles estão sepultados. Então, uma das reivindicações do movimento é que, primeiro, a Comissão de Mortos Desaparecidos, que foi extinta pelo Bolsonaro, seja recriada no governo Lula. Quem presidia a Comissão de Mortos Desaparecidos? Eugênia Gonzaga. O que faz a Comissão de Mortos Desaparecidos? Ela verifica em que condições a pessoa foi morta, onde foi enterrado o seu corpo, muda o atestado de óbito e deixa de ter no atestado de óbito aquilo que foi concedido no governo Fernando Henrique, morto para efeito legal. Porque as famílias brasileiras que têm 500 mortos desaparecidos por isso não têm atestado de óbito da pessoa que morreu. Então, é como se fosse um cadáver insepulto, né? Eu costumo comparar com a Páscoa da ressurreição que nós fizemos ontem. O Império Romano assassinou Jesus Cristo, mas devolveu o seu corpo. Por isso que tem a Páscoa. A ditadura não entregou o corpo dos 500 mortos desaparecidos políticos do Brasil. Diogo, é muito simples. A gente está vendo aqui muitas bandeiras da Palestina aqui na caminhada. Eu estou vendo que a caminhada, acho que foi o maior público que a caminhada teve aqui. Está bonito demais, imagens muito bonitas. Vamos seguir aqui no nosso debate. Olha, Zeufina, deixa eu trazer mais comentários aqui, que eu quero fazer uma pergunta bastante cirúrgica aqui para o meu querido Adriano Diogo. Zelina Silvano: a ditadura foi formada por sádicos, corruptos, empresários que nos fizeram pagar suas fortunas com dívida externa. O bolo cresceu e eles não deixaram nem o farelo. Obrigado, Zelina. Hussein Brasil: Israel precisa ser desmantelado, não pode existir projeto racista, terrorista e colonialista. Opção: transfiram o projeto para a Alemanha, RU ou Estados Unidos. RU aqui eu não atinei para que sigla que é. Depois você me fala, Hussein. Reino Unido. Reino Unido, desculpa. Reino Unido. Diogo, eu fico com a impressão. Ontem eu fiz uma live também sobre o golpe de 64 e acabei fazendo uma pesquisa pela internet. E por tudo que todos falaram, né, 8 ministros do governo Lula se manifestaram no Twitter, inclusive o Silvio Almeida. Acho que o Silvio Almeida fez o texto mais impactante, mas eu acho que a gente ainda é muito leve quando fala da ditadura. Eu acho que a gente tinha que ser mais contundente, elevar esse tom.
Queria que você falasse um pouco sobre isso, uma pressão que eu tive, pessoal, assim, as pessoas falam em democracia, tal, precisamos, né, a memória e tudo mais, mas não precisa ter uma coisa mais visceral para a gente realmente impor o respeito para esses assassinos que violentaram o Brasil? Isso é uma característica da América Portuguesa. Se você fizer um corte entre a América Espanhola e a América Portuguesa, a América Espanhola é o corte, é a lâmina, é a faca, é a política pura, é a república. A república na América Espanhola começa em 1800. As lutas de libertação nacional na Bolívia, na Argentina, em todos os países, que era uma América Espanhola só, e o colonialismo foi mudando denominação, mas as chamadas lutas de libertação nacional que criaram as repúblicas começam em 1800. Aqui, em 1800, nós estávamos criando o Império. Dom João volta para Portugal, Dom João VI volta para Portugal e deixa seu filho, o príncipe regente, e cria o Império Português no Brasil. Esse Império Português dura de 1822 a 1889. Esses 100 anos, esse puxadinho, o que tinha no bojo disso? A escravidão. A escravidão. A escravidão no Brasil durou de 1530 a 1888. 350 anos de escravidão. Isso gerou esse tipo de país, que é o país da conciliação. Você fala que a ditadura foi deixada barata, as considerações, e a escravidão? E a escravidão, né? Nós invadimos o Paraguai e matamos toda a população masculina do Paraguai, comandado que foi por Duque de Caxias, e depois foi o marido da princesa Isabel, o Conde D, e acabou com quem fez o genocídio do povo paraguaio. Então, todas as lutas do Brasil colonial são lutas terríveis e não tinha forças regulares. Eram forças milicianas, recrutadas pelos fazendeiros. A maioria das forças que sufocavam as rebeliões populares vinha do Rio Grande do Sul. De lá vem essa tradição terrível. Por isso que é importante a gente ler o livro do Euclides da Cunha, Os Sertões, para saber por que os gaúchos foram lá para a Bahia reprimir. E a história do... E quando veio a República veio da forma mais cruel, porque a República Brasileira, fundada pelos militares, tinha como base teórica a eugenia. O que é eugenia? A eugenia é o branqueamento da raça, porque quando houve a abolição da escravatura, da escravidão, pela princesa Isabel, os militares e a maçonaria se unificaram para acabar com o império, porque aquele comércio de tráfico de seres humanos não servia mais, e criaram a República. Então, a República era a grande esperança da modernidade brasileira. Mas o que virou a República? A República, para que não houvesse, para que os negros não se integrassem, os negros libertos, os afrodescendentes, não se integrassem à sociedade e à economia brasileira, a República propôs o branqueamento da raça. O que era o branqueamento da raça? Era trazer da Europa, principalmente da Europa Oriental, milhões e milhões e milhões de brancos. A Itália estava numa pobreza, numa miséria, vieram muitos italianos, espanhóis, mas vieram alemães, ucranianos, húngaros, para povoar São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Esse movimento do branqueamento da raça é a base do fascismo estrutural que nós vivemos hoje, lá que teve um movimento integralista brasileiro, né? E Getúlio, que ficou de 1930 a 1945, contribuiu muito para esse fascismo estrutural.
né? E toda essa questão da militarização do país. Então, o Flávio Dino ontem disse no voto dele: não existe poder militar no Brasil, não existe poder moderador. Aliás, existe voto histórico do Dino, hein? Voto histórico do Dino, né? Então, nós vivemos numa sociedade que tem na sua origem, o racismo, o fascismo estrutural da sociedade brasileira, a total militarização, né? A ponto desses senhores se julgarem a qualquer momento a tutela da nação. De quebra, o Diogo dá uma aula de história para a gente aqui, fantástica a resposta. Quer dizer, é uma questão cultural, né? Uma questão atávica aí. Talvez não só isso explique, né, Diogo? Porque existe uma violência permanente. Você sabe uma coisa que também eu percebi ontem, fazendo essa pesquisa: a ditadura não acabou, né? As polícias militares continuam agindo como se estivesse na ditadura do Brasil, né? Continuam matando. O sistema de segurança público brasileiro é da ditadura. Não se mudou isso, Diogo. Porque foram criadas as polícias militares dentro da doutrina militar. As polícias militares só podem existir em períodos de exceção, nas guerras. Não tem cabimento ter polícia militar fora do período de guerra, fora do período de ditadura. Eu queria até te falar uma coisa, como cristão que sou. A cruz está para os cristãos, assim como o pau de arara está para o povo brasileiro. Porque o pau de arara, ele tinha duas posições, o chamado tronco vertical e na horizontal. O pau de arara é usado até hoje em qualquer quartel, em qualquer delegacia de polícia no Brasil. Né? O símbolo da militarização do Brasil é o pau de arara. A nossa bandeira, ao invés de ordem e progresso, devia ter um homem pendurado num pau de arara. Né? Isso, o interrogatório, a tortura, não existe na forma da lei a tortura. Ela não é legalizada, assim como a pena de morte. Mas o país é o país que mais mata e mais tortura a gente, principalmente o povo da periferia. Eu vou colocar na tela aqui essa imagem muito forte que o Diogo está trazendo do pau de arara. É isso aqui, né? É isso aí. Quer dizer, que é uma imagem icônica também, né? Da dor e do martírio que o brasileiro enfrenta com essas elites, né? Genocidas, assassinas, e que se materializaram ali também nos militares, né, Diogo? Diogo, mais comentários aqui do nosso público. O Lynn Brown está perguntando aqui: como ter acesso ao texto da Dilma, Diogo? Olha, eu posso respondê-la. Tá no Twitter da Dilma, né, Diogo? Foi esse texto que você referiu? Podia pôr aí na tela, pessoal. Está no Twitter da Dilma. Vou colocar daqui a pouco para vocês aqui. Pedro Antônio Cândido: esse ano não conseguimos participar da emocionante Câmara do Silêncio, mas acompanhamos tudo ao vivo pelo YouTube, na companhia de Maria Santina, que certamente o Diogo conheceu das lutas. Grande abraço. Obrigado, Pedrinho. Um super abraço para você. Fátima Miranda Conde: na região de Parelheiros, no sítio 31 de março, foram barbaramente torturados e assassinados Sônia Maria de Moraes Angel, Jones, ex-companheira de Stuart Angel. Desculpa, Sônia Maria de Moraes Angel, Jones, ex-companheira de Stuart Angel, Benetazzo, artista, professora. Acho que ela está se identificando aqui, será? Mas é isso aqui. É muita violência. Ô Diogo, vamos falar um pouco mais um pouco da caminhada do silêncio, e o que você destacaria dos discursos que foram feitos ali para o público que está nos vendo agora aqui? Não, a caminhada do silêncio, o que eu mais destacaria, além dos discursos muito bons, doutor Belisário, Zé Dirceu e outras pessoas, a coisa que mais impressionou na caminhada do silêncio era a quantidade de familiares de mortos e desaparecidos que estava lá presente. Nunca vi um ato tão representativo. Quando fez 50 anos do golpe, foi a primeira vez que nós entramos no DOI-CODE.
Nós fizemos um concerto lá dentro. As famílias estavam lá. Mas ontem era impressionante a quantidade de familiares dos presos políticos. E, olha, era quase um ato proibido. Você vê o Nilmário Miranda aí segurando a faixa, junto com o Ivan Valente, era um ato praticamente proibido. O único grupo do PT que estava lá presente era a Corrente Diálogo e Ação Petista, que o Sokol fez a fala representando. Nenhum outro grupo do PT estava presente, com receio que pudesse haver alguma transgressão. Mas as pessoas que mantiveram os movimentos, que lutaram pela anistia, que mantiveram os movimentos de verdade e justiça, comissões da verdade, comissões de mortos desaparecidos, estavam em peso, em peso. A qualidade, eu quero insistir, várias gerações, estava a irmã da Clara Sharp, companheira do Marighella, estava todos os familiares dos mortos desaparecidos do Araguaia. Foi uma coisa impressionante. E aí o Renato Braz, antes do Tobias, esse Renato Braz, grande amigo da Eugênia Gonzaga e do Nassif, fez um concerto maravilhoso com aquela voz incrível, metálica que ele tem, que ele sempre contribui. Aí o Suplicy, como não podia deixar... O Suplicy ao lado dele, né? O Renato Braz. Cantando Bob Dylan, mas foi muito bonito. Aí era no Parque de Ibirapuera, Agora, aqui como nós... Ibirapuera. Como nós... Depois aquele show incrível do Tobias da Vai Vai, né? Que é um companheiraço, uma figura fantástica. O Diogo, você falou do DOI-CODE, eu queria te perguntar uma coisa, porque você disse que não pôde ser tombado, né? O DOI-CODE, que os militares não deixam. Agora, fizeram ali no DOI-CODE uma escavação recente. Estão fazendo, acho que está em curso isso aí, né? A Débora Neves. Oi? É coordenada pela Débora Neves, Débora Neves. E já temos informações e vestígios que estão se encontrando ali? Não, eu vou dizer com toda sinceridade. O trabalho da Débora Neves é da maior seriedade, da maior honestidade. Mas a ditadura, ela não precisava enterrar os corpos lá dentro. A ditadura fazia tudo abertamente, não escondia. Não é à toa que eles fizeram uma vala comum em Perus, no cemitério de Perus. Eles enterravam na Vila Formosa. Eles compraram um forno crematório que eles não conseguiram botar para funcionar, que está no cemitério da Vila Alpina. Então, qual é a grande contribuição da Débora Neves? Ela que foi... Como a Débora Neves entra nessa história? Quando nós fizemos a Comissão da Verdade Rubens Paiva, através do Ivan Seixas, propôs o tombamento do prédio do DOI-CODE. A Débora Neves era funcionária do Departamento de Preservação do Patrimônio do Governo do Estado e ela fez o documento. A partir daí, ela se apaixonou tanto por essa história que ela começou a conseguir financiamento para fazer antropologia forense, escavar para ver se tinha alguém enterrado lá, alguma ossada. Isso não havia, mas o que ela conseguiu constatar? Que nas paredes, até hoje, tem manchas de sangue, marcas e todo aquele acervo. Então, ela deu uma contribuição fantástica para a história do DOI-CODE, embora ela não tenha achado nenhuma ossada lá. Mas ela, com a capacidade de articulação dela, chamou para o mundo inteiro a atenção para o que era aquele prédio do DOI-CODE, o que era aquela Casa da Morte. Então, do ponto de vista... fantástico, né? Trabalho fantástico da Débora Neves, que todos nós agradecemos. E que pode contribuir para um futuro pedido de tombamento. Como é que está essa questão do ponto de vista técnico e jurídico? Diogo, o que você pode dizer para a gente? Bom, eu tenho que dizer o seguinte. Quando o Maluf era governador, um dos últimos atos dele foi doar o terreno da delegacia para o Exército, para dificultar qualquer possibilidade
daquele lugar virar um centro de memória. E para demarcar posição, imagina você, Maluf cedeu terreno ao Exército na semana da votação da lei da anistia, em 1979, para afrontar todo o povo brasileiro. Então, criou um nó jurídico que a gente não consegue desatar. Passaram muitos governos democráticos pelo Estado de São Paulo e todo mundo fez cara de paisagem. Agora, com o Tarcísio, a coisa complicou pra caramba. Qual é a solução? O governo federal, já que foi doado para o Exército, devolver aquele terreno para São Paulo e pedir a desapropriação daquele terreno. É muito simples. É uma coisa tranquila. Então, agora, ninguém quer mexer nesse vespeiro. Todo mundo, por quê? Porque lá é o núcleo, repetindo, quero repetir quantas vezes, lá é o coração do segredo das Forças Armadas. Lá é o núcleo duro da memória das Forças Armadas. Pode parecer absurdo quando falar, o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra morava lá com sua esposa, Adeíta, que é quem gere o site deles, aí o Ternuma, Orville, essa senhora, ele morava lá e ela ia visitar as companheiras presas na cela torturadas depois da sessão de tortura, tentando fazer uma viragem. O que é uma viragem? A pessoa está tão fragilizada, tão torturada, que ela fazia um tipo assim, passe para o nosso lado. A esposa do Ustra ia, depois da tortura, confortar os torturados. As torturadas. As mulheres. As mulheres. As mulheres presas, torturadas, violentadas. A esposa do Ustra ia visitar de cela em cela lá. Entendeu como é que funcionava? Então, aquilo não era uma repartição qualquer, não era um puxadinho do segundo exército. Lá era o comando. Olha, eu vou te contar uma história. Nem sei quanto tempo eu tenho, mas essa eu preciso te contar, meu querido. Eu vou te contar essa história. Eu preciso tomar até cuidado, porque eu me emociono tanto. Eu já estava preso no presídio do Hipódromo, à disposição da Justiça. Portanto, eu não poderia voltar para nenhum interrogatório, para nenhuma instituição policial ou instituição militar. Uma noite, preso que estava no presídio do Hipódromo, que era um presídio ultra barra pesada aqui no Brás, de presos comuns, presos do Esquadrão da Morte, que poderiam ser mortos nas celas a qualquer hora, porque eram do Esquadrão da Morte, eram presos ilegais. Uma equipe da Operação Bandeirante veio me buscar à noite. Quem que veio me buscar? Quem estava na chefia da escolta? Dirceu Gravina, vulgo JC. Dirceu Gravina pede autorização, eu desço, entro na viatura, sou colocado no chiqueirinho e eu falo, mas eu estou à disposição da Justiça. Eu não posso ser transportado à noite sem autorização da Justiça. Não interessa, cala a boca, fica quieto. O Ustra quer falar com você. Fui de madrugada para o Oban. Cheguei lá, fiquei a noite toda, pedi água, café. Eles falaram, não pode, porque você vai entrar em interrogatório, não pode tomar nada. Passou a manhã inteira, às 2h da tarde, chega o comandante, Ustra. O carcereiro vem e fala, o comandante chegou, se prepara que você vai subir. Eu subi naquela sala de interrogatório do Ustra, todos aqueles militares, aqueles delegados, em torno da mesa dele, como se fosse uma torcida organizada. Eu sento na mesa e ele fala, tudo bem, estão te tratando bem lá no presídio? Com ironia sádica. Falei, tudo bem. O que o senhor me chamou aqui? Eu estou à disposição da Justiça. Eu não tenho nada que voltar. Ele falou, não, fique tranquilo, não vai lhe acontecer nada. Eu só te chamei aqui para te dar uma notícia.
Você lembra da Sueli Katayama, de letras? Aquela menina que fazia teatro com vocês? Eu olhei para a cara dele e falei, o que esse cara está querendo? Falei, lógico que eu lembro da Sueli. Presidente do Centro Acadêmico de Letras, de Oswaldo Cruz. Pois bem, prendi ela lá no Araguaia. Encontrei ela lá no Araguaia. Era guerrilheira, junto com a mulher do Genuíno, Ryoko Kayano. Lembra dela? Lembro, sim, senhor. Mas o que eu tenho que ver com isso? O que eu tenho que fazer no meu processo? Elas eram guerrilheiras. Você sabe o que eu tive que fazer? Tive que matar a Sueli. Não tinha outro jeito. Uma menina desse tamanho, uns 1,50 m. Sabe o que ele fez, Conde? Pega a foto da menina autopsiada, decapitada, toda costurada, e fala, olha como ela ficou. Não teve outro jeito. Imagina o impacto que foi isso. Uma menina maravilhosa, a única que falava português da família dela, de japonesinho, da região de Marília. Desgraçado, me chamou lá para mostrar a menina decapitada. Eu falei, bom, e agora? Não, pode ir embora, dá notícia para os seus companheiros lá. Ele só queria que você espalhasse, né? Exatamente. Então, você imagina a crueldade desse Carlos Alberto Brilhante Ustra, esse assassino do povo brasileiro. Porque as pessoas falam, não, lá na série da UBAN, morreram só 63 brasileiros. Do Araguaia, só foi identificada uma pessoa até hoje. Todos os 70 jovens que estão lá são mortos e desaparecidos políticos. Ninguém sabe onde está enterrado. Diogo, esse era o Ustra. Quero te agradecer, querido, por esse depoimento. Professor Nasser. Contundente, importante. O Nasser está chegando aqui. Eu coloquei o Nasser na tela, inclusive, para participar desse momento histórico aqui, que é o Diogo narrando essa história terrível do Ustra. Mais uma vez, o Diogo tem muitas histórias. Está na hora de você escrever um livro, Diogo, para a gente ter acesso a todas as suas memórias. A gente vai seguir com o Nasser aqui. Vou liberar o Diogo. Diogo, muito obrigado. Parabéns pelo evento de ontem, o Caminhada do Silêncio. Tamo junto, logo estaremos juntos novamente. Obrigado, Diogo.